Olá, tudo bem? De repente você pode estar levando o seu pet no veterinário para castrar e se deparar com a seguinte pergunta: você prefere fazer anestesia injetável ou anestesia inalatória? Bom, nessa palestra eu vou te passar direitinho todas as informações necessárias para que você, de uma vez por todas, consiga entender a anestesia no seu pet. Nessa primeira parte, eu vou te apresentar a palestra Anestesia no seu pet. Então, eu dividi essa apresentação em 4 módulos. No primeiro deles, eu vou falar sobre o anestesista, a função dele, como ele faz o acompanhamento do seu pet e principalmente como ele prioriza a dor e a analgesia. Depois eu vou falar sobre a segurança, a importância dos exames que o seu veterinário pede, os exames pré-operatórios e também o monitoramento transanestésico. Todos aqueles aparelhos, como é que eles cooperam pela segurança do seu pet. Depois eu vou falar dos tipos de anestesia, a anestesia inalatória e os 2 tipos de anestesia injetável, a anestesia injetável geral e a anestesia injetável dissociativa. E por fim, eu vou passar para vocês as informações das etapas da anestesia. Eu vou falar um pouquinho da medicação pré-anestésica, quando o seu pet vai ser tranquilizado ou sedado, depois a indução, manutenção e, por fim, a recuperação da anestesia. Eu coloquei, então, 17 slides na palestra toda e eu vou apresentar para vocês 5 minutos e 40 segundos de vídeo. Bom, esse sou eu, Renato Piccolo, sou formado em Medicina Veterinária em 94, tenho especialização em Anestesiologia em 2014 e tenho o título de mestre em 2018. Módulo 1, o anestesista. Então, qual que é a função do anestesista? Ele vai até a clínica do seu veterinário, da sua veterinária, para anestesiar as cirurgias que ele ou ela forem fazer. O anestesista ele também prioriza a analgesia. Hoje, uma boa anestesia é aquela anestesia onde o pet não sente dor. Por quê? Já se descobriu que a dor pode matar em até 3 dias depois da cirurgia, se ela não for tratada ou anulada. Bom, o anestesista ele também tem uma bagagem do seu conhecimento em cima de intensivismo e de clínica de emergência. Então, ele, dentro do centro cirúrgico, é o profissional mais capacitado para resolver questões de emergência e de urgência. Por isso mesmo que a presença do anestesista dentro do centro cirúrgico, ele pode diminuir em até 50% o número de mortes. Como o anestesista acompanha o seu pet? Então, ele começa lá na avaliação pré-anestésica. A hora que você chega na clínica e chega com o seu pet, a gente vai avaliar as condições gerais, vai dar uma olhada nos exames, vai pesar, vai auscultar. Então, tudo isso, né, a gente vai questionar qual é a cirurgia, o estado geral do paciente, se é manso, se é agitado, se é bravo. Tudo isso faz parte da avaliação pré-anestésica, que é justamente aquele momento onde a gente está fazendo o protocolo anestésico, mas ainda na nossa cabeça, né? Depois disso, a gente vai administrar os anestésicos. Isso desde a sedação até a indução, por fim, manutenção da cirurgia. Depois disso, o nosso pet vai acordar. E quando ele se recupera, a gente, anestesista, também está acompanhando. Se for necessário, a gente ainda pode fazer visitas pós-anestésicas, principalmente no quesito controle da dor. Algumas cirurgias são cirurgias que podem trazer muita dor no pós-operatório e a gente precisa equilibrar os
fármacos que a gente vai usar, os analgésicos, as coisas que a gente vai receitar e vai te indicar a fazer. Então, em alguns tipos de cirurgia, a gente pede um retorno em 24 horas. Por que o anestesista prioriza a dor? Bom, a dor é o nosso maior vilão. Ela é responsável por N consequências ruins depois de uma cirurgia. Entre elas, a caquexia, ou seja, vai deixar o seu pet muito magrinho. E sepse, ou seja, o excesso de dor facilita a possibilidade de infecções pós-cirúrgicas. Diminuição da perfusão renal. Você imagina o rim recebendo menos quantidade de sangue do que deveria. Isso também é culpa de dor. Bom, a dor também é responsável por aumentar as arritmias cardíacas. Ou seja, ao invés do coração ter um ritmo sincronizado, né? Aquele tum-tum, tum-tum, tum-tum que a gente está acostumado a ouvir, ele vai virar uma bagunça, ele vai virar uma escola de samba. E isso aí, culpado também é a dor. Aumento de metástase. Você consegue imaginar que o excesso de dor, o dor pós-cirúrgico, pode promover metástase tumoral? Isso mesmo. Você faz uma cirurgia, uma retirada de um tumor de mama, por exemplo, e se você não usar analgésicos de acordo com o protocolo de dor, se esse paciente continuar com dor depois da cirurgia, mesmo recebendo analgésico, mas às vezes a dose é baixa, ou o analgésico é fraco para aquele tipo de dor, então isso aí favorece a esse tumor espalhar dentro do organismo. E tempo de hospitalização. Quanto maior a dor, maior o tempo de hospitalização. Por que você deve exigir um anestesista no centro cirúrgico? Veja que muitos problemas podem acontecer durante uma anestesia e durante uma cirurgia. Mas metade de todos esses problemas podem ser evitados com a presença de um anestesista. Deixa eu te mostrar algumas porcentagens. Índice de complicações chega a 45% em procedimentos comuns. O que significa isso? Bom, procedimentos comuns como castração, limpeza de dente, aqueles procedimentos do dia a dia da clínica veterinária. Então, em praticamente metade deles podem ter algum tipo de complicação, como por exemplo uma parada respiratória ou mesmo um coração que vai bater bem mais lento do que a gente gostaria. Agora veja porcentagem de óbito. Óbitos pós-anestésicos até 48 horas pode chegar a 1,4%. O que significa isso? Nem sempre o pet vai morrer durante uma cirurgia, na mesa de operação. Ele pode acordar bem da cirurgia e vir a morrer em até 2 dias depois. O grande vilão disso tudo é a dor. E quem sabe tratar bem a dor é o anestesista, que conhece bem os analgésicos, principalmente os analgésicos mais potentes. Outra porcentagem de óbito em pacientes com patologias pré-existentes pode chegar a mais de 7%. O que são patologias pré-existentes? Nem sempre você vai levar o seu cão ou o seu gato só para uma castração, para tirar uma verruguinha. Às vezes você vai levar no veterinário porque ele tem uma condição de doença séria. Por exemplo, um parto distóxico. A sua fêmea está há 2 dias sem conseguir parir e vai ter que ir para uma cirurgia. É nesses casos que o óbito pode chegar a até 7,4%. Módulo 2. A segurança. Eu vou mostrar agora algumas coisas que acontecem em hospitais de primeiro mundo e nos melhores hospitais aqui do Brasil. Quando você está indo para um hospital, você está indo para fazer uma cirurgia e essa cirurgia tem um risco. Bom, em hospitais humanos, o risco de morte está em torno de 1%. Quando a gente está falando em complicação, aí nós estamos falando de
risco de danos. E isso aí, na medicina, em hospitais humanos, podem chegar a 17% do total de cirurgias. Bom, desses 17%, 13% estão relacionados a erros médicos. Sabe aquela coisa? Tem que operar a perna esquerda e opera a perna direita? Pois é. E 11% a complicações operatórias. Então, quando você vai combinar de fazer a cirurgia com o seu veterinário, ele pede alguns exames. E agora eu vou te mostrar por que ele pede esses exames. Ele pede um exame de sangue porque ele sabe que mais da metade de todos os animais, né, cães, gatos, enfim, pets em geral, que vão para uma mesa de cirurgia apresentam anemia. Ele também sabe que quase metade de todos os pets que vão para a cirurgia tem algum problema no fígado. E o fígado é muito importante na anestesia. É ele que faz a biotransformação do fármaco. Quase metade dos pacientes também tem algum problema nos rins. E os rins também são órgãos importantes para a anestesia, porque eles que são responsáveis por eliminar esse anestésico do organismo. E por fim, mais da metade de todos eles apresentam alguma alteração no coração. Então, onde a anestesia fica mais segura? Exatamente como está mostrando essa foto. Veja a quantidade de cabos que a gente está ligando num paciente anestesiado. Esses cabos eles nos trazem muita informação. Informação de coração, informação de pulmão, informação de pressão arterial, informação de temperatura, enfim, nós temos uma infinidade de informações que um monitor multiparamétrico pode nos informar, além de nós termos aparelhos de anestesia muito bons hoje em dia, tanto para uma anestesia injetável quanto para uma anestesia inalatória. Módulo 3, os tipos de anestesia. Então, quando o veterinário está perguntando para você se você prefere anestesia injetável ou anestesia inalatória, na verdade, ele está querendo que você escolha entre uma anestesia, onde as próprias clínicas fazem, chamada anestesia dissociativa, de uma anestesia que é feita pelo veterinário anestesista, que pode ser inalatória ou pode ser injetável. Bom, a anestesia dissociativa, ela causa uma característica muito ruim chamada catalepsia. A catalepsia é uma espécie de rigidez maleável. Ele não deixa o nosso paciente com relaxamento muscular. Mas, por outro lado, ele mantém o paciente sem respostas a estímulo. Ou seja, ele está paralisado na mesa, mas ele não está bem anestesiado. Neste caso, a gente já está falando da anestesia realizada por um médico veterinário anestesista. Então ele pode fazer uso de anestesia inalatória e de anestesia injetável por infusão contínua. Ou seja, é uma máquina que a gente chama de bomba, aonde ela vai empurrando a seringa com o anestésico bem devagarinho e vai mantendo o paciente dormindo. Bom, esta sim é uma verdadeira anestesia geral, seja ela inalatória ou seja ela por infusão. Então, ela consegue a imobilização do nosso paciente para facilitar a vida do veterinário que vai operar. Esse paciente, ele perde a consciência, ou seja, a gente gera inconsciência, que é o que toda anestesia geral precisa gerar. Esse paciente, ele também perde a sensibilidade, ele ganha relaxamento muscular e tem uma excepcional analgesia. Então, para que você entenda o que é uma anestesia injetável por infusão contínua, eu vou te passar um vídeo agora. Vamos lá ver. Então, essa é a bomba de infusão. Esse aí é o monitor.
E esse aí é o aparelho de anestesia. Então repare que essa seringa está empurrando por esse extensor laranja, vai até a veia do cachorro e a gente mantém ele com uma anestesia geral injetável. Agora eu vou mostrar para você um aparelho de anestesia inalatória e o monitor multiparâmetro auxiliando na segurança do nosso procedimento anestésico. Então esse é o monitor com todos os parâmetros e traçados que a gente precisa. Esse aí é o aparelho de anestesia inalatória. Esse líquido que está aí é o anestésico, que na mistura com o oxigênio ele vira gás, e aí então ele é inalado pelo paciente. Então aí você está vendo justamente o oxigênio sendo misturado com o anestésico. Mais uma vez o monitor nos dando a segurança. Repare que aí dentro desse frasco de soro tem 3 analgésicos diferentes que também são infundidos o tempo todo que o paciente está em cirurgia. Tem que lembrar que mesmo ele imóvel, ele pode sentir dor. Então ele precisa estar dormindo em plano anestésico, assim como esse paciente, e juntamente com isso, sem dor e sem sensibilidade. E aí o cirurgião também tranquilamente pode operar, porque ele tem um paciente com relaxamento muscular e mobilidade ideais para que ele não tenha nenhum tipo de complicação. Módulo 4, etapas da anestesia. Então eu vou te explicar passo a passo quais são as etapas de uma anestesia. MPA é a abreviação que nós anestesistas usamos para medicação pré-anestésica, ou seja, tudo que a gente vai usar no seu PET antes da anestesia em si. Então, o sedativo, o analgésico, o tranquilizante, medicamentos para evitar convulsão, medicamentos para acertar a parte cardiovascular, tudo isso a gente faz na medicação pré-anestésica. Normalmente são injeções que a gente faz via intramuscular no bumbum, e aí a gente vai dar um intervalo aí de, em média, 15 minutos para que esses fármacos façam o seu efeito. E a partir daí a gente vai levar para o centro cirúrgico, vai canular uma veia, vai descer o soro, e aí a gente vai fazer uma outra injeção chamada de indução. A indução é o que é responsável pela hipnose, ou seja, fazer o nosso paciente dormir. A partir dessa indução, a gente vai ter 2 caminhos a trilhar. Ou uma anestesia inalatória, como você viu no vídeo anterior, onde ele vai receber o gás, ou uma injeção que vai ser injetado o anestésico de forma contínua. Depois que for feita a cirurgia, então os anestésicos e os analgésicos, que estão todos por infusão continuada, eles vão ser cessados. E aí o paciente ele vai acordar. E ele acorda em 2 etapas. A primeira etapa é quando ele tem um movimento voluntário de cabeça. Quando ele levanta a cabeça sozinho, então ele tem a alta da sala de operação. Nesse momento ele vai para a sala de recuperação pós-anestésica e fica ali até que ele comece a andar, que é esse momento então que o veterinário, em determinadas situações, já vai liberar o paciente. A partir de agora eu vou te mostrar uma série de vídeos para você entender como é que funciona cada etapa da anestesia. Então esse primeiro vídeo que eu vou te mostrar é um vídeo de medicação pré-anestésica. Então, olha que legal. Você aplica um sedativo no paciente e aí ele fica calminho, calminho. Neste meio tempo, a gente canula uma veia, corta o pelo da região da cirurgia e ele fica ali, tranquilo e sossegado, deixando a gente trabalhar.
Em alguns casos, o seu veterinário vai comentar que a indução vai ser feita com máscara. Então eu peguei aqui um vídeo aonde essa indução é feita com máscara. Olha só, a máscara é colocada no focinho e aí é feita aquela mistura de oxigênio com anestésico e aos pouquinhos ele vai dormindo. Mas de um modo geral, todas as vezes que a gente vai colocar um pet para dormir, a gente costuma fazer injetável. Então, esse líquido branco que está sendo injetável é o anestésico. E assim que ele termina de ser aplicado, olha, o paciente dorme. E depois que ele dorme, aí ele é intubado. Colocado um tubo na sua traqueia e esse tubo é ligado ao aparelho de anestesia inalatória ou pelo menos ao oxigênio durante todo o procedimento cirúrgico. Agora, se você tem curiosidade para saber como é feita uma cirurgia de cabo a rabo, eu mostrei um vídeo aqui agora, onde eu coloquei um pouquinho mais rápido, para que você possa ver desde o momento onde é cortado a barriga até ser feita toda a castração de uma cachorrinha. Então, é dessa forma. As cirurgias elas são relativamente rápidas mesmo, não tem tanto sangue assim como a gente costuma imaginar. E do lado de cá fica o anestesista, então, com suas máquinas, seus aparelhos, mantendo o paciente prontinho para ser operado e de forma fácil e rápida pelo cirurgião. Nesse momento já está começando a fazer a sutura de pele, então. E pronto. Depois então que o paciente tem a sua cirurgia terminada, então o anestésico é cortado e aí ele volta a se recuperar devagarzinho, né? Esse aqui é um senhorzinho bem velhinho e você pode reparar que mesmo assim, né, os idosos e os obesos têm uma recuperação mais lenta, mas você pode perceber que quando é feita uma boa anestesia, a recuperação ela é bem rápida também, né? Então aí, repare que ainda está recebendo soro, mas já acabou a cirurgia, ele está em cima da mesa ali só aguardando a recuperação. E a gente está aqui aguardando então a primeira alta, né? Que é aquele momento onde ele levanta a cabeça, que ele vai, daí ele vai para uma outra sala. Nessa outra sala a gente vai aguardar ele a começar a andar. Então são duas etapas, né? Agora a cabeça e depois andar. Eu espero então que você tenha gostado dessa palestra e que tenha entendido então a diferença entre aquela anestesia dissociativa, bem mais baratinha, que você deve evitar a todo custo, exigir a presença de um anestesista no centro cirúrgico, fazendo ou anestesia inalatória ou anestesia por infusão contínua. Muito obrigado, espero te encontrar em outras palestras, outros cursos, online ou presencial. Esses são os nossos canais onde você pode nos encontrar. Valeu!